Do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Uma pergunta que eu sempre faço: quem está feliz de estar na casa do Senhor? Alegrei-me quando disseram vamos à casa do Senhor. Aleluia. Aleluia. Gostaria de pedir que os irmãos abrissem as vossas Bíblias em Mateus capítulo de número 26. Vamos ler versículo de número 36 e logo depois pular para o 39. Mateus, capítulo 26, versículo de 36 e depois 39. Amém? Gostaria de pedir que vocês se colocassem de pé em reverência à palavra do nosso Senhor. Amém? Todos acharam? Quem achou amém? Quem não, misericórdia. Aleluia. Então, chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. 39, aleluia. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Amém? Podei-vos assentar. Aleluia, glória a Deus. Agora deixa eu ajeitar que eu sou pequenininha. Amém. Nesse versículo de 36, nós vamos ver que Jesus ele está indo ao Getsêmani, lugar conhecido como Monte das Oliveiras. E ali, Jesus ele se prepara, ele se separa para falar e para orar com o seu Pai, entregando a sua vontade à vontade de Deus, que é o seu Pai. Getsêmani ele vem da palavra hebraico, que tem um significado de prensa de azeite ou lagar de azeite. E ali, Jesus ele passa pela prensa. Ali ele é pressionado emocional e espiritualmente, mas permanece obediente à vontade do seu Pai. E a primeira pressão que eu tenho para falar com os irmãos da nossa salvação de Jesus não foi na cruz. A primeira pressão que Jesus sofreu foi no Getsêmani. Porque antes dos cravos houve choro, antes da cruz houve submissão e antes do sangue derramado no Calvário houve lágrimas derramadas no Getsêmani. Jesus no Getsêmani, ele foi pressionado, Jesus ele foi prensado porque ali ele suou sangue. A maior angústia que o ser humano pode ter na sua vida é suar sangue. E então nós vamos ver que ele continuou firme. Jesus ele ficou angustiado, Jesus ele suou sangue, Jesus ele foi e ele decidiu permanecer em obediência ao seu Pai. Jesus ele fala: Pai, que não seja feito a minha vontade, mas a sua vontade. E o que falta nessa geração é mais isso, é nós falarmos: Senhor, que seja feito a tua vontade na minha vida e não a minha. Porque nós jovens hoje temos uma coisa de ser movido pela emoção. E chegou o momento de você parar de ser movido pela sua emoção e ser movido pela direção de Deus. Começou o tempo em que você não vai ter mais tempo de ficar agindo pela sua carne. É o momento de você começar a se deixar ser direcionado por Deus. É o momento de você começar a se render ao teu Pai e falar: Senhor, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. Porque na sua vontade, Senhor, eu sei que vai ter dificuldade. Na sua vontade, eu sei que eu vou querer desistir. Na sua vontade, eu sei que eu vou passar por angústias e aflições. E eu sei que eu vou passar pela prensa. Mas eu decido permanecer na tua presença. É isso que nós temos que falar para o nosso Pai hoje. Nós temos que parar de pensar de tudo em desistir. Eu falei em sacramento que Jesus ele não é moeda de troca na minha e na sua vida. Jesus ele não é moeda de troca, por quê? Porque quando nós estamos passando por um momento de muita aflição, um momento de muita angústia, nós queremos nos afastar daquele que tudo criou e daquele que tudo formou.
Nós queremos colocar ele de lado e ir viver a nossa vida. E ele não é moeda de troca porque ele deu a vida dele pelo meu e pelos seus pecados. Ele levou os meus e os seus pecados sobre si naquela cruz. Ele sangrou por mim e por você. Ele bebeu vinagre por mim e por você. Ele tomou os nossos pecados e as nossas enfermidades. Então nós temos que permanecer. Nós temos que continuar firmes. Não importa a prensa que você esteja passando. Não importa a dificuldade que você esteja vivendo. O Senhor é aquele que te direciona. Ele é aquele que te usa, é aquele que te guarda, é aquele que te livra de todo o mal. No Getsemane, ele era um lugar em que havia as prensas de azeite. E a primeira pergunta que eu tenho para fazer para os irmãos é: quem aqui gosta de azeitona? Levanta a mão. Glória a Deus. Agora, quem aqui não gosta da azeitona, mas gosta do azeite? Amém? Muita gente vai olhar para você hoje, um grãozinho de azeitona, e não vai gostar de você. Mas amanhã ele vai ver você se tornando azeite e ele vai querer aquilo que você tem. Ele vai ver você se tornando e derramando o azeite que Deus deu em você na prensa. Porque é no momento da prensa da azeitona em que o azeite começa a sair. Então você vai ser pressionado, você vai sentir pressão, mas você vai ter azeite para dar para a sua geração. Você vai ter azeite para chegar lá fora e falar: ei, aqui não, Satanás, porque aqui derrama azeite direto do trono para a tua vida. Então você não vai ser só aquela geração que vai chegar para o seu amigo e vai falar: eu vi um filme assim ontem. Você está enfermo, mas eu vi tal filme. Não, você vai falar: você está enfermo e eu tenho uma palavra. Seja curado no nome de Jesus. Porque nós temos a autoridade derramada do Senhor na nossa vida. O Senhor, Ele nos chama não porque nós somos fracos, mas porque nós somos escolhidos. Hoje você está se sentindo improvável, você está se sentindo pequeno e incapaz, mas é assim mesmo, porque Ele não chamou ninguém capacitado na Bíblia. Todos foram os menores da casa, os mais fracos, os mais desprezados. E o Senhor fez Davi virar rei. Daniel dormiu com os leões. José virou governador do Egito. Então o que queres que o Senhor te torne nesta geração? Se você quer ser cheio, continue na presença. Se você quer ter azeite, não fuja da prensa do Senhor. Porque nós não podemos desistir da prensa do Senhor, porque o escolhido, ele não escolhe o teu processo. Quem escolhe o teu processo é o Senhor. E Ele não te revela porque Ele sabe que se Ele te revelar, você vai fugir. Se Ele tivesse revelado para Davi, para José, o que eles passariam, eles não estariam ali. Ele só falou que eles seriam, mostrou em sonho para José. Mas só que o processo é doloroso. Mas só que o Senhor nos promete que Ele venceu e que Ele está conosco até a consumação dos séculos. Então o meu e o seu dever é permanecer. Se está doendo hoje, permaneça. Se está te machucando, te ferindo hoje, permaneça. Porque Jesus, Ele permaneceu. E muita gente vai precisar olhar para você. Pessoas que eles não gostavam hoje, amanhã sendo transformados em vaso de honra. Porque decidiu permanecer e passar pela prensa sem medo do que ia sofrer lá no meio, lá no fim. Nós sabemos que a promessa do Senhor para nós era o quê? Voltar com Ele. De onde nós saímos, que é o céu. E um dia Ele nos prometeu que vai vir buscar essa noiva. E essa noiva somos nós, a igreja do Cordeiro. A igreja que tem que estar sem manchas e sem pecados. O nosso dever hoje é continuar tentando se santificar todos os dias. Nós devemos permanecer porque a nossa geração precisa falar lá fora que Jesus, Ele salva, Ele cura e Ele liberta. Chegou o tempo de você não agir mais no teu querer. Chegou o tempo de você sentar com os seus pais, ouvir o conselho deles, porque o que eles passaram, você nem sequer passou pela metade. O Senhor hoje, Ele me mandou falar com os jovens, porque nós temos a mania e o maior erro, que é não escutar os nossos pais. E na Bíblia fala,
honre teu pai e tua mãe. É um mandamento. E nós, jovens, temos a mania de falar, meu pai e minha mãe não viveu por isso. Eles não viveram mesmo. Eles viveram coisas piores que você. E nós temos a dureza do nosso coração de ficar murmurando pelos conselhos em que os nossos pais dão. Mas só que os nossos pais são autoridades colocadas por Deus para nos guiar nesta terra. Então, se você não está honrando teu pai e a tua mãe, você não está permanecendo. Nós precisamos honrar o nosso pai e a nossa mãe e ouvir os conselhos dele, porque eles são também direcionados por Deus muitas das vezes. Tem dia que a gente está na graça, nosso pai e nossa mãe já chega gritando com a gente, falando alguma coisa, e a gente fala, Jesus, tem de misericórdia. Mas os nossos pais e as nossas mães são autoridades na nossa vida. Eles são autoridade. Se você hoje não consegue ter uma conversa com o seu pai e a sua mãe porque você acha que eles não passaram por aquilo que você está passando, chama o seu pai, chama a sua mãe e pede para que eles te contem aquilo que você passou. Aquilo que eles passaram. E aí você vai entender o porquê daquilo tudo. Tem coisas que nós não sofremos hoje porque o nosso pai e a nossa mãe decidiu quebrar o ciclo neles. Eles decidiram encerrar o ciclo neles. Muitas das vezes eles tiveram relacionamentos frustrados, relacionamentos abusivos, relacionamentos em que não deram em nada. E eles falam com você, filho, filha, não se relaciona com essa pessoa. Filho, filha, não vai por esse caminho. E do mesmo jeito é o Senhor. Quando ele vê que você está indo por um caminho que não é para você ir, ele fala, filho, filha, papai está avisando, não vai por esse lugar. Mas nós temos a dureza de não escutar o Senhor. Nós temos a dureza no nosso coração de não ouvir para onde Ele quer nos direcionar. Porque nós somos jovens teimosos. E nós temos que ouvir mais. Nós temos que orar mais. Porque o Senhor, Ele quer falar comigo e com você no secreto. Essa pregação aqui não é só para os jovens que aqui estão. É para todos. Porque inclui pai, inclui mãe, inclui criança, inclui avô, inclui avó. Inclui todos. Porque é toda uma geração. E você, jovem, tem que decidir quebrar o ciclo como seu pai e a sua mãe decidiu quebrar também. Jesus, ele quebrou um ciclo de toda uma geração pecadora quando ele decidiu descer, se fazer carne e levar os nossos pecados sobre si. Aleluia. E ele deu mais uma chance à humanidade de se achegar, de se arrepender, de se batizar e de reconhecer Ele como seu Senhor e Salvador. E se nós estamos aqui hoje é porque nós reconhecemos. É porque nós estamos permanecendo, nós estamos sendo remanescentes. Nós estamos aqui porque nós sabemos que o nosso processo ele não vai ser fácil, ele vai doer. Mas nós estamos de pé. Não importa o tanto que o leão tenha tragado, tenha rondado a gente, nós estamos permanecendo de pé. Porque o inferno, ele não vai parar a igreja do Senhor. Ele não vai parar. Nós temos que acordar. Porque hoje não é mais o tempo da gente fugir do nosso chamado. Não é mais o tempo de você fugir do altar. Não é mais tempo de você fugir da pregação. Não é mais tempo de você fugir do louvor. Não é mais tempo de você fugir da hora em que o Senhor te manda orar e profetizar sobre a vida de alguém. É tempo de você obedecer e ir. Porque o Senhor, Ele te chamou. E se Ele te chamou é porque Ele tem um propósito escrito desde antes de você nascer. E você não vai desescrever a história que o Senhor já escreveu para você. Você vai vir. Você querendo ou não querendo. Você tem que vir por amor, porque pela dor é pior. Você tem que decidir se quebrar nas mãos do oleiro, como fala em Jeremias. Você tem que descer à casa do oleiro voluntariamente e se quebrar nas mãos de Deus. Porque se você esperar Ele te quebrar, eu sinto muito, mas vai ser mais doloroso. O processo vai ser mais doído. Porque aí você não veio pela sua vontade. Você está vindo porque você é chamado, você é escolhido e você não tem por onde correr. Porque você pode pegar atalho, você pode escolher o seu caminho agora. Mas vai ter um dia em que Deus vai escolher por você. Vai ter um dia em que você não vai ter mais tempo de olhar para um lado e olhar para o outro e ver mais um caminho.
você vai ver apenas um, que é aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único na minha e na sua vida. Não temos como fugir. Não temos. Não temos como plantar joio hoje e colher trigo amanhã. Não temos como plantar maçã e colher peras. O que você planta hoje, você vai colher. E muitas das vezes nós temos amnésia de esquecer o que nós plantamos lá atrás, como a minha tia falou. A gente planta lá atrás, a gente se converte, a gente se batiza e acha que nada daquilo vai acontecer. Vai acontecer sim, porque é o plano da colheita. Aquilo que você planta, você colhe. Mas só que a sua colheita vai ser mais fácil porque o Senhor vai estar segurando na tua mão. O Senhor, Ele vai estar te direcionando para onde você precisa ir. Eu não posso falar para você que a sua caminhada com Cristo vai ser um mar de rosas. Vai doer. Você vai chorar, mas você vai vencer. Porque Ele fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele venceu o mundo, e se Ele venceu o mundo, você também vai vencer. Ai, Rafaela, mas eu não estou aguentando mais. Esse processo está dolorido demais, eu vou desistir. E a única coisa que eu tenho para te responder é, se está doendo hoje é porque você vai ser usada para curar e transformar amanhã. Se está doendo hoje, você vai ser usada como instrumento na vida de outras pessoas amanhã. Porque tem uma geração que precisa ouvir a palavra do Senhor sair da tua boca. Tem uma geração que precisa ouvir profecias de Deus saindo da tua boca. Tem geração aí à sua espera. Tem geração que não vai ser salva pela minha boca, das palavras que saírem da boca, da minha boca. Vai ter geração que precisa da Lavínia, tem geração que precisa da pastora, tem geração que precisa da Vanéria. Precisam de você, Vanéria. O seu testemunho de vida vai salvar, vai curar, vai transformar no nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus. Está doendo agora? Permanece, porque o Senhor, Ele é fiel para cumprir tudo que Ele já te prometeu. Ele é fiel para prometer e para cumprir aquilo que Ele prometeu. Porque Ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele nunca vai se arrepender de ter te escolhido antes do ventre da tua mãe. Ele não vai se arrepender de ter te conhecido. Ele não vai se arrepender. Porque Ele te formou do pó. E Ele soprou o fôlego de vida em você. Gênesis 2:7 fala que o Senhor soprou o fôlego de vida em nós. Aleluia. E se Ele soprou o fôlego de vida, é porque nós precisamos fortalecer no fôlego do Senhor, nos fortalecer na palavra do Senhor, porque nós somos um exército nessa geração. Aleluia. Eu vou beber uma água. Beber uma água, glória a Deus. E nós, como eu já falei, nós somos a geração eleita, sacerdócio real, o povo adquirido por Deus, o povo em que foi adquirido por um alto preço. E esse alto preço foi pago na cruz do Calvário, com muita dor, com muito choro, com muito sangramento, com muito suor. Porque o Senhor, antes de ser preso, Ele passou pela aflição. E nós vamos passar por aflições. Nós vamos ter medo. Mas nós vamos ter a coragem que Jesus teve no Getsemane e falar: Pai, que não seja feito a minha vontade, mas a tua. Que não seja feito o que eu quero na minha vida, mas aquilo que o Senhor já escreveu e decretou para ela. O Senhor, Ele não quer que você permaneça na sua zona de conforto. Às vezes nós pedimos: Senhor, eu quero pregar. Senhor, eu quero profetizar. Senhor, eu quero ter o dom da palavra. Senhor, eu quero ter a revelação da palavra. Mas Ele não entrega isso tudo para você porque você está na sua zona de conforto. Ele nos convida a sair primeiro da zona de conforto para Ele nos moldar, nos transformar e entregar tudo aquilo que Ele tem para entregar. Porque como Ele vai te entregar se você continua na tua zona de conforto? Não tem como Ele te entregar dons, porque se você está na sua zona de conforto, como você vai usar esse dom para a vida de outras pessoas?
Às vezes você já tem os dons, mas só que você não sabe porque você não sai dela. E o Senhor hoje, Ele te chama a sair da sua zona de conforto e começar a orar, começar a expulsar, começar a pregar, começar a tomar iniciativa. Porque é isso que o Senhor quer. Nós temos que ser ousados e menos medrosos. O Senhor, Ele não chama covardes, Ele chama jovens ousados, adultos, homens e mulheres ousados na presença do Senhor. E pessoas que entendem que quem tem o poder não somos nós. Porque nós não somos nada e nem ninguém, nós somos o pó. Quem tem poder é Jesus. Quem tem poder é o nosso Senhor Deus. Eles têm poder. Nós não temos nada e nós não somos nada. É Ele quem está nos sustentando até hoje, porque se não fosse Ele, nós já teríamos parado. Se Deus tira da tomada, a gente não prega, a gente não canta, a gente não faz mais nada. Porque é a vontade dEle. Senhor, se a tua vontade é que eu vá para a glória hoje, amém. Amém, porque eu vou te encontrar, eu vou encontrar a noiva, eu vou encontrar o meu noivo. Senhor, se a tua vontade, Pai, é que eu perca o medo, me encoraja, Pai. Me dê coragem, me dê ousadia para eu falar da tua palavra, para eu pregar o teu amor, pregar o arrependimento, Jesus. Nós temos que ter ousadia. Porque nós não temos mais ousadia hoje em dia. Antigamente, João Batista, ele foi escolhido para preparar o caminho. E ele pregava sobre o arrependimento. E João Batista, ele não tinha medo de falar aquilo que Deus mandava. João Batista, ele falava, arrependei-vos, raça de víboras. Hoje nós temos que, meu Deus, como é que eu vou falar isso, Jesus? Se Deus está mandando você falar, fala. Porque Ele não tem compromisso comigo e com você, Ele tem compromisso com a palavra dEle. E a palavra dEle vai se cumprir, eu e você querendo ou não. A palavra dEle vai se cumprir. De Gênesis a Apocalipse, ela vai se cumprir. E muitas pessoas irão se levantar. Mas só que as pessoas que vão se levantar lá fora é um exército perdido. As pessoas que vão se levantar lá fora é um exército que vai guerrear contra o povo de Deus. E nós somos o povo em que o Senhor mandou Ezequiel profetizar no Vale de Ossos Secos. Nós fomos criados do nada. Nós recebemos o fôlego de vida do Espírito Santo. Nós recebemos a armadura de Deus em Efésios. E por que tudo isso? Porque vai chegar um momento em que nós vamos precisar nos posicionar como filhos, filhas de Deus, verdadeiros cristãos, e sair lá para fora para guerrear e ganhar almas. O Senhor, Ele quer que nós tenhamos essa iniciativa de ficar menos em quatro paredes e começar a sair dela e ganhar almas. O ministério de Jesus não foi só na nossa casa, só no nosso quarto. O ministério de Jesus foi alcançando vidas. Os discípulos pregavam e ganhavam almas. Pedro, ele não permaneceu na sua zona de conforto. Pedro era pescador de peixes. Ele era pescador de peixes. E Jesus falou o quê? Segue-me. Me segue, Pedro. E Pedro, ele precisou deixar aquilo que ele conhecia para descobrir o novo. E como você vai descobrir o novo se você quer continuar permanecendo no velho? Deus, ele já mandou você sair da sua terra, largar sua parentela e vir para um lugar que você nem conhece. E nós fizemos isso. Nós estamos aqui muitos sem pai, sem mãe, sem irmão, sem ninguém. Eu, para a honra e glória do Senhor, tenho a minha família. E tenho a minha família, os meus pastores também, que a América me deu. Mas só que tem gente que está aqui sozinha. E eles já deixaram a sua terra, já deixaram a sua parentela, mas eles não têm mais ousadia para continuar caminhando. Eles não têm mais a coragem de continuar permanecendo. E para isso nós precisamos permanecer, para chegar para essa pessoa que não está mais permanecendo, que não tem mais forças e falar, eu venci o mundo também. Jesus, ele venceu, eu venci, você também pode vencer. Porque tem gente que hoje está em uma depressão. Se você teve depressão, você tem autoridade sobre isso para falar para aquela pessoa que você venceu. Se você teve ansiedade e hoje você é curado, você tem autoridade para falar, ei, eu venci a ansiedade. Eu venci essa tristeza que você sente. Eu venci esse câncer que você tem. A minha avó, ela venceu o câncer. E ela tem autoridade sobre isso para falar.
Então nós temos que saber aquilo que nós temos autoridade no mundo espiritual. Se eu não passei por uma traição, eu não tenho direito de falar sobre ela. Eu não tenho autoridade para falar. Se eu não passei por uma depressão, eu não tenho autoridade para falar. Mas eu posso orar para que o Senhor cuide daquela pessoa. Eu posso orar para que o Senhor direcione aquela pessoa. Você nem tudo precisa ter autoridade para orar. O Senhor só nos manda, Ele nos capacita. E se você sentiu no seu coração, você vai orar, porque o Senhor, Ele é quem vai fazer. É Ele quem vai curar. E a nossa geração, ela precisa entender isso. Aleluia. Entender, deixar todo o medo, deixar a zona de conforto, deixar aquilo que você se sente confortável em fazer todos os dias. A sua vida não é só rotina. Como o Gabriel falou, a nossa vida não tem que ser movida à liturgia. Hoje eu acordo, trabalho, como, durmo. Hoje eu vou acordar, vou comer, vou trabalhar, vou ir para o culto, vou voltar e vou dormir. Não! O seu tempo tem que ter oração para Deus. Muitas das vezes nós acordamos no automático e já pegamos o celular para ver o schedule de hoje. Jesus, qual é o meu schedule? Não falou nem bom dia para Deus. Não é isso que Ele quer. Ele quer que você primeiro levante, você converse com Ele e vá fazer as demais coisas. E no momento em que você está fazendo as demais coisas, converse com seu pai em pensamento. Porque você não precisa tirar ali 1 hora do seu trabalho para você ficar orando. Você pode orar em pensamento, isso não te atrapalha em nada. Basta você e eu querer. Basta termos vontade de orar e de buscar. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Nós temos que buscar ao Senhor de todo o nosso coração. E isso é o quê? Ter vontade de ouvir Deus falar conosco. Nós temos que parar de viver em uma rotina. Nós temos que sentar e escutar Deus falar. Jesus, ele era 100% Deus. E mesmo assim, ele tirava períodos de oração. Ele tirava períodos de jejum. Ele tirava períodos para falar com o Pai. E Jesus foi tentado. Após 40 dias no deserto, ele foi tentado. Ele foi confrontado. E Jesus, ele rebatia Satanás na palavra. Mas também está escrito: se eu não busco, se eu não oro, se eu não jejuo, como eu vou rebater Satanás com a palavra de Deus? Tem demônio que só sai com jejum e oração. Como você quer vir para o culto, ter a manifestação de um demônio e você expulsar se você não está orando e não está jejuando? Como você quer ter autoridade se você não busca? Como você quer receber dom se você permanece sentado na sua zona de conforto? Como você quer fazer a obra do Senhor se você não se rende por 1 minuto em oração? Nós não conseguimos ficar 10 minutos com o Senhor. Nós não conseguimos tirar 10 minutos para ler a palavra. Mas nós conseguimos permanecer 2, 3, 4 horas no Instagram. 2, 3, 4 horas no TikTok. O que isso está edificando na minha e na sua vida? Nada. Nada edifica na nossa vida Instagram e TikTok. Nós estamos vendo a vida dos outros. Mas a Bíblia, ela é o pão vivo. Ela é a palavra de Deus que nos sustenta e nos mantém de pé. Nós somos a geração eleita. A geração eleita. E eu vou falar muito isso aqui, que é permanecer. Essa geração eleita não foi escolhida e chamada para desistir daquilo que Deus te chamou para fazer. Nós não fomos chamados porque nós somos fracos. Nós fomos chamados porque Deus viu potencial. Eu posso ser a menor, eu posso ser a mais feinha, igual Davi era. Não sou eu que falo, é a Bíblia, fala que ele era franzino. Então eu posso me achar a pior de tudo. Mas o Senhor vai olhar para mim e para você e vai falar: na minha presença ele é grande. Aleluia. Na minha presença ele vai alcançar vidas. Na minha presença ela vai alcançar almas. Na minha presença eles vão alcançar nações. É isso que o Senhor tem para mim e para você. É isso que o Senhor tem para mim e para você. Não ache que é porque já se passou a sua juventude que você não tem mais chance. Pelo contrário,
por tudo que você já passou na sua juventude, é aí que você tem mais chance de alcançar a alma. Porque eu, jovem, 24 anos de trajetória, eu não tenho muito testemunho quanto a pastora. Eu não tenho tanto testemunho para contar. Eu tenho alguns. Mas a minha pastora, ela tem vários. E assim, você tem que entender que você não passou do tempo. Nós não passamos do tempo para Deus. Nós só adiamos o tempo. Nós adiamos as promessas de Deus na nossa vida. Nós adiamos tudo, mas ela vai se cumprir. Seja na sua juventude, seja na sua velhice. Seja igual a Abraão com 100 e poucos anos, 900 anos. Ela vai se cumprir. Aleluia. Abraão, ele esperou um longo tempo para que a sua promessa se cumprisse. Mas ela deixou de se cumprir? A promessa de Abraão deixou de se cumprir? Não. A promessa de José deixou de se cumprir? Não. A promessa de Davi deixou de se cumprir? Não. Então por que ele vai deixar de cumprir a minha e a sua? Olha aí. Ele não vai deixar de cumprir o meu e o seu. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Não importa o vale que você está passando, a tempestade que você está passando, ele vai cumprir. Eu costumo falar que temos 2 caminhos. Um caminho, areia movediça. E o outro, areia movediça, espinho e pedra. Qual vocês escolheriam? 1 ou 2? 1? 2? Minha mãe escolheu 1. Pela lógica, a senhora afunda. E a senhora não tem mais vida. Mas pela sua lógica, Taiguara, você vai passar por dor, você vai sangrar, você vai sofrer. Mas você tem a rocha para te sustentar até o final dele. Aleluia. Você tem a rocha. O primeiro caminho, geralmente, é o mais fácil, né? Que a gente vê que não tem nada. Não tem atalho, não tem espinho, não tem nada que vai me fazer sofrer. Então eu vou por ele. Nossos olhos humanos, olhos carnais, só que os olhos espirituais te fazem passar por tudo, mas caminhando com a rocha. A casa que é feita na areia, vem a tempestade e ela é levada. Mas a casa que é firmada na rocha, vem a tempestade, sopra o vento, pode vir mar alto, mas ela não cai. Então o Senhor, ele nunca nos prometeu que nós teríamos momentos 100% alegres. Ele nos prometeu que nós teríamos aflições. Mas ele vai voltar. Ele nos sustenta. Ele nos guarda. Ele nos livra. Então nós temos que ter bom ânimo. Não importa a dificuldade. Tendes bom ânimo. Não importa a prensa que você está passando hoje. A prensa que você está passando hoje, esse processo, é para as pessoas olharem e verem o azeite de Deus transbordando na sua vida. Transbordando na vida de outras pessoas. É isso que o Senhor quer. Esses são os planos dele para a nossa vida. Pessoas remanescentes na palavra, pessoas firmes, fortalecidas e cheias do azeite do Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Separe momentos, períodos em que você tenha intimidade com o seu pai. Como eu já fiz um propósito de 7 dias, foi um propósito muito difícil. Um propósito em que eu fiz 7 dias. Eu acordava 1 hora antes de ir para o meu trabalho, eu ia para dentro do meu carro, que era o lugar que eu tinha de intimidade com o Senhor, e eu ficava 1 hora orando. E de noite, 1 hora antes de dormir. E eu assim fiz 7 dias, sem falhar. Foi muito difícil. Mas o Senhor, ele falou coisas comigo, ele me mostrou coisas. Ele me mostrou tanta coisa que ele tinha para minha vida. Eu contei para minha pastora porque ela fez esse propósito junto comigo. Então eu aconselho que vocês tirem um momento, não assim, porque se você estiver começando agora é bem difícil de fazer. Mas tire um de meia hora, tire um de 10 minutos. Tire um de 5 minutos. O Senhor sabe aquilo que você pode fazer. Então faz aquilo que você pode fazer, aquilo que você tem tempo de fazer. Mas tire um tempo de intimidade com o Senhor. Porque eu creio que Ele vai mostrar tudo que Ele tem para a sua vida. Ele vai te revelar tudo que está no oculto e no escondido.
Então, tire esse tempo com o Senhor, porque Ele vai te fortalecer, Aleluia. Ele vai te guiar, Ele vai te mostrar o caminho em que você deve seguir naquele momento. E Ele vai mostrar que Ele está contigo, te fortalecendo. Não importa o deserto, não importa o processo, Ele está com você. E Ele vai estar até a consumação desses séculos. Amém? Eu